Olá a todos, tudo bom? Mais um vídeo no canal. Eu gostaria de estar retomando os vídeos normais, né, referente ao livro que irei disponibilizar. Mas mesmo tentando voltar, a denúncia, o prosseguimento da denúncia se faz necessário, tá? O tema de hoje é o espírito do anticristo, né, e a nova era, o espírito do anticristo na nova era, mediante as situações que estamos vendo e vivendo, porque o anticristo não cessa, né? O espírito do inimigo não cessa de fazer escola na terra, de tentar angariar almas para o inferno, de tentar corromper o entendimento verdadeiro da palavra. Vamos juntando uma porrada de documentos, perdoe pelo barulho, tá? Parece que os vizinhos hoje, como eu falei, comecei a gravar, começa o barulho, tava todo em silêncio até agora. Começar a gravar, começa a arrastar coisas aqui, vizinho grita dali, por aí vai. Mas vamos prosseguir a partir daqui. Perdoe-me pelo barulho. Não estava tendo esse barulho e parece que não vai parar, pelo jeito. O que acontece? Até perdi a linha do raciocínio. O que acontece é assim. Mesmo tendo sido provado, né, a mentira sobre Caim, Adão e Eva, a mentira prossegue, tá? Agora o alvo destes é o Espírito Santo. E por que a nova era? Estão tentando provar que Deus, ele não é o criador, tá? Ele não tem poder, ele simplesmente é um extraterrestre que detém alta tecnologia e que tudo que ele faz é através de reprodução, como a nossa vida humana na Terra, né? A gente faz algumas comparações trazendo o que a Bíblia traz para mostrar porque a nossa história houve um porquê e um antes, né? E o motivo da gente ter chegado aqui. Todavia, o que foi feito na Terra em relação ao homem e mulher, já tendo sido provado que não existiam anjos na Bíblia, né? Haverá a partir desta vida, mas antes não havia anjos e que Deus constituiu tudo na sua justiça, na sua linha de raciocínio. Mas eles tentam mostrar que isso aqui na sua totalidade é a continuação do que havia no céu, de forma que todo esse nicho satânico, essa zona que acontece na Terra, se fosse uma continuidade dos céus. E sabemos que o céu é santo, tanto que Deus não permitiu que essa história continuasse lá. E viemos para na Terra para continuar uma história num ambiente dividido, porque a nossa alma é dividida, sempre estamos caminhando entre o bem e o mal, sempre em cima do muro, né? Onde Deus diz que devemos tomar uma posição, seja quente ou frio, porque se for morno será vomitado, né? Então o morno está sempre variando entre quente e frio, ele está sempre indo para um lado e para o outro, e estamos num ambiente, no mundo dividido, né? Um ambiente morno, variando entre o quente e o frio, né? Sempre um lado e o outro, onde estão operando duas forças estão operando aqui sim, e nós é que escolheremos qual deste lado nos representa, né? Terá domínio sobre a nossa vida, irá reinar sobre nossas vidas. Por que é assim? Porque tínhamos um pai, né? E esse pai tem um reino, e decidimos abdicar dele porque duvidamos de tudo que ele havia dito, porque surgiu um opositor, né, que estava apresentando uma nova visão de existência de mundo. E nesta dúvida Deus nos deu a conhecer este opositor e as suas propostas, né, de forma que verdadeiramente algo irá acontecer em nossas vidas mediante as nossas ações, mediante as nossas escolhas. Seguindo a partir daqui, eu já vou dividir a tela com vocês, né, porque existe uma questão, não entendo isso como uma afronta a vocês, mas eu vou mostrar para vocês numa matéria que saiu provando a nossa situação, tá? A burrice é como um ferimento, né, incapacitante que nunca cicatriza. Vamos à matéria, tá? Eu vou explicar para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Gazeta do Povo, né? Quarta-feira, 5 de julho de 1923. Vamos lá. É recente, né? Tá falando só uma pesquisa que houve, se eu não me engano, em 2015. Mas vou mostrar. Em 2015, tá aqui, ó. Mapa revela a posição dos países pesquisados no perfil, né, no perfil, né, de percepção de 2015 sobre a reprodução. Vamos lá. Pesquisa elege o Brasil como o terceiro país mais ignorante do mundo. Tá? E o que isso tem a ver com a gente? Isso quer dizer que pode perceber que todo país onde a ignorância é muito, ali surgem falsos cristos, surgem falsos deuses, e existem falsos governantes, né, como o que implantam o socialismo,
Pode perceber que é sempre em país de terceiro mundo mal informado, né? Surgem falsos cristos, a religião ímpia, ela é amplamente divulgada ali, e ocorre abominações blasfêmias das mais diversas formas. Vamos seguir aqui. O Brasil está na terceira colocação de um ranking, né, dos países mais ignorantes sobre a sua realidade. A constatação do início de pesquisa, né, do IPSO-OS, né, ou Ipsos Mori, que revelou no início deste mês o resultado da pesquisa, né, da Pillars of Perception de 2015. O Pillars of Perception, né? Técnica de 40 segundos, tá. Isso aqui não vem ao caso, não. Aqui é propaganda, vamos lá. O objetivo do levantamento era descobrir o quanto as pessoas conhecem sobre o seu país, mas é também sobre sua realidade, tá? Eu vou mostrar para vocês, está na própria matéria. Para isso, os pesquisadores enviaram questionários para os milhares de participantes em 33 nações, 28 delas foram ranqueadas, né? No Brasil, foram 1.000 pesquisados que deveriam responder as perguntas como qual porcentagem da população você acredita ter acesso à internet no país, né? Isso vai ligar à religião também, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Os brasileiros saíram particularmente mal na questões como qual a porcentagem de pessoas com menos de 14 anos no país, na média respondida foi 39%, quando o número de real é 24%, né? O qual a idade média dos habitantes, o palpite mais comum foi 56 anos, quando a idade correta é 31 anos. Nesses dois itens fomos piores ranqueados, né? Vamos seguir aqui. Na avaliação geral, o Brasil ficou à frente da Índia, né? Ficou à frente apenas da Índia e dos campeões e o campeão é o México, no caso. Vamos lá de novo. Na avaliação geral, o Brasil só ficou à frente da Índia, né? E dos campeões, o México. Os indianos, por exemplo, acham que são menos religiosos do que de fato são. Aí é onde entra a questão da religião, tá? Na pergunta, qual porcentagem de pessoas não tem religião alguma? Eles apostaram que 33% não é verdade, apenas 1% seria a resposta certa. O México também erra feio na mesma questão, disseram 33%, né? O correto é 5%. Isso tem a ver com religião, né? Na outra ponta do sul-coreano mostraram grande concepção da sua realidade, seguindo pelos irlandeses, né? E pelos poloneses. O questionário foram respondidos além dos países citados na Argentina, Austrália, Bélgica e por aí segue. Ficamos na terceira posição. Isso tem a ver com a gente. Tem a ver com toda a percepção de mundo que temos, tá? Deixamos nos enganar e nos levar por falsas verdades, falsas pesquisas, por afirmações enganosas e mentirosas, por questões absurdas que difamam, né? E que não são edificantes. Isso tem toda a relação no contexto geral da humanidade, tá? Observem que tudo que se implanta aqui de erro geralmente frutifica, dá fruto, né? Eles conseguem implantar coisas que não se implantam em país algum, que realmente valoriza o conhecimento. Vamos seguir aqui que eu vou mostrar para vocês onde eu quero chegar com isto. Vamos lá. O misticismo é o que tem sido apregoado hoje no nosso meio, tá? Vamos seguir aqui, quero ampliar aqui para que vocês possam ver melhor. Você viu que Yahuwah falou com ele sobre a punição? Está falando sobre o que Jesus está falando, porque foi perguntado para essa criatura por que Deus marcou cair constante de proteção. Olha a resposta dele. Não foi bem a proteção, não, mas sim uma espécie de karma. Ou seja, karma é misticismo, não existe karma na nossa fé, no cristianismo, tá? Karma é o quê? É que as vidas vão como se fosse sendo reintroduzidas na Terra. Isso tem a ver com o espiritismo, né? Da reencarnação, e vai seguindo karma, porque se ela foi má, ela vai recolher coisas boas, se ela foi ruim, vai colhendo coisas más. Isto é o karma, tá? Isso também reflete a família. Vamos lá. Contra ele, de viver aprisionado nesta terra, pois aqui o contrário então por Caim diria: apelou Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. O que não é verdade. Ele está falando aí sobre ser perseguido e morto, tá? Não está falando sobre o sinal ao qual o Senhor colocou sobre como proteção, né? Aí vocês entendem aonde o engano vai chegar, tá? Nem todo Nephilim era gigante, pois a palavra Nephilim significa caído. Ou seja, logo não é Nephilim. A palavra Nephilim, como eles mesmos dizem e tentam deturpá-la, porque eles deturpam de verdade, a palavra Nephilim tem a ver com desertor e com caído, tá? Isso referencia quem? Os Bene Elohim,
Os 200 sentinelas que desertaram do céu. Tá? Não é sobre a sua prole, sobre os seus filhos. Pois havia Néfilins de inúmeras maneiras, inclusive até os anões. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum, é só o que eles estão dizendo, né? Que são conhecidos como gnomos, doentes, misticismo. Das mitologias que definem o Néfilin ou não é tamanho, mas sim um espírito maligno encarnado, e todos esses encarnado, tá? Eles não produziram filho, não, encarnaram espíritos ali. Os 200 sentinelas estão reproduzindo, mas eles estavam encarnando também diretamente. Ou seja, ao mesmo tempo que eles estavam encarnados, eles estavam reproduzindo. Mas vamos seguir. Espírito maligno que encarnaram, todos esses descendem de Caim. Olha o absurdo. Onde está isso na Bíblia? Né? Qualquer livro que possa explicar isso, que não seja uma corrupção, uma corruptela, uma mentira. No livro de Jasher, até mencionado que Caim tinha uma aparência animalesca. E creio que, lógico que ele foi marcado, por isso que eu tentei falar e não afirmei, porque não existe texto bíblico que possa comprovar, logo eu não posso afirmar o que a Bíblia não diz. Eu não posso fazer nenhuma teologia em cima do silêncio da Bíblia, tá? Mas lembra que eu citei, eu falei, por exemplo, que o sinal de Caim poderia ser uma aparência peluda como se fosse de um animal? É mais ou menos isto. Vamos seguir. Mas não estou afirmando que é isso, tá? Porque não tem texto bíblico que eu possa afirmar. Mas você observa que a ideia é mais ou menos esta, né? Caim tinha uma aparência animalesca, creio, não sabe, não tem a verdade, que ele adquiriu isso principalmente após a marca que recebeu. Observem que é misticismo, não é certeza, não é religião, não é fé, não é conhecimento, tá? É o achismo aplicado com veemência. Vamos lá. Esse aqui é o Targum de Askelon, tá? O que afirma esse Targum de Askelon? Deixa eu mostrar para vocês. É tratado de Ivamot, né? 63a. E aqui está na língua original e aqui está na tradução. E Rabi Eliezer disse: qual é o significado daquilo que está escrito? Para vocês observarem que os Targums, se você não souber o que você está fazendo, você vai trazer tanta corrupção para a Bíblia, de maneira que a fé vai virar uma representação do próprio inferno. Observem isso aqui. Porque sempre vai haver um entendimento diferente. Isso baseado no quê? Naquilo que a própria Bíblia fala. Que os judeus estavam cheios de mitologia entre eles mesmo. Tá? Eles estavam criando fantasias que não tinha nada a ver com a verdade. Né? O misticismo judaico. Vamos seguir aqui. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:3. A interrogação. 2:23 melhor. Interrogação. Isso ensina que Adão teve relações sexuais. Não posso falar a palavra porque para não prejudicar o vídeo, né? Ensina que Adão teve relações sexuais com cada animal e fera em sua busca por sua companhia. Primeiro, Adão, olha o que esses lixos ensinam, que Adão teve relação com os animais, e em outro lixo vai dizer que Eva teve relação com a cobra, com a serpente, ou com a racha ou com Satanás. Fica aí conforme eles queriam vender para vocês essa fantasia maligna, tá? Observem aqui o que está dizendo aqui, tá? Vamos repetir. Isso ensina que Adão teve relações sexuais com cada animal ou fera em busca da sua companheira. E a sua mente não estava tranquila. De acordo com o versículo. E para Adão não se achou companheira para ele. Gênesis 2:20. Até ter então relações sexuais com Eva. Tá? Entendam o que está sendo passado para vocês. É um absurdo tão grande que, de maneira que a corrupção vai trazer um grande transtorno na tua fé. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês agora. O Espírito Santo é alguém na Bíblia Sagrada? Um estudo que nem é meu, tá? Só para compartilhar com vocês. Os judeus nunca entenderam que o Espírito Santo como sendo uma pessoa, diz o autor do canal. A verdade é lógica, pesquisador dedicado, professor de idiomas, e prossegue assim como uma mudança, né, no ensino tão grandiosa que nunca foi apresentada explicitamente na Bíblia. Vamos lá. Estude e medite com oração nos primeiros textos abaixo que estão sendo totalmente ignorados pelos pastores ou por esses pastores satanistas de internet hoje, podres e outros que ensinam posteriores doutrinas da Trindade, falando que o Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa na Bíblia, e diz que né? Enche pessoas, ou que o Espírito Santo porque não é uma pessoa, tá? Ele é uma expressão do Pai.
Tá? O Pai projeta o seu Espírito, são partículas dele, como eu já provei, tem um vídeo sobre isso no canal, falando sobre os 7 Espíritos dedicados a Jesus e um enviado diretamente para os homens. Isso está em Êxodo 31:3, Atos 2:4. Pode vir sobre eles ou elas, né? Juízes 3:10, Lucas 2:25. Pode estar ativo em pessoas, Juízes 14, 6:1, Samuel 10:6. E é derramado, Atos 17, 2:17, 10:45, veja Provérbios 1:23 na Almeida, parcelado, Números 11, 17 ao 25, e soprado, João 20:22. Vamos seguir aqui. Por que se usa um pronome impessoal na Bíblia dos próprios trinitários? Né? Exaltado, pois, a destra de Deus, isso é Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que vedes e ouve, né? A maior parte dos textos que falam sobre o Espírito Santo não se tratam como sendo alguém, mas algo. Personificação não prova personalidade. Não adianta rejeitar alguns textos que se apegar a outros. A respeito do rei de Acabe, Israel, é dito porque está triste o teu espírito, está em 1 Reis 21:5. Nessa concepção, espírito significa que força íntima que induz a pessoa a demonstrar certa atitude, disposição ou emoção, ou tornar a certa ação, né? Ou adotar certo proceder. Essa força evidente não é uma pessoa, mas emana de uma pessoa. Ou seja, emana de Deus, seu Espírito, certo? Por isso atribui-se a ela sentimentos da pessoa a qual tal força emana, uma vez que o Espírito Santo emana de Deus, que é a sua fonte. A Bíblia atribui a esse Espírito sentimentos o próprio Deus. Muitos ignoram o que diz a resultante da Bíblia e se apegam a textos seletivos que afirmam que, que são justas as suas doutrinas, né, tradicionais preferidas, certo? Aí vai entrar a questão gramatical, vai falar sobre o Espírito Santo que no texto que foi enxertado na Bíblia, como o de Mateus, tá? Que fala que devia batizar no nome do Espírito Santo, e aqui segue, tem um estudo amplo sobre isto, tá? Vamos lá. O que acontece sobre o que eu falei sobre o espírito da nova era, o espírito do engano, o espírito do anticristo, está referido a este texto aqui. Porque eles estão apregoando que Jesus teve relação com o seu próprio espírito e gerou a Jesus, e que ele não teve concepção nenhuma de Maria. Maria foi apenas uma barriga de aluguel. Olha onde está o espírito do anticristo que eu vou mostrar para vocês neste texto, porque isso é satanismo puro. Tá? Diz que Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo em Maria, e que ele tinha assim, ele era o Deus homem, tanto que ele faz questão de citar que ele é o filho do homem. Observem aqui o texto. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este espírito do anticristo, do qual ouvistes e que há de vir, eis que agora está no mundo, tá? Isso na Bíblia Almeida corrigida, e vamos à mesma tradução na King James, tá? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir e que agora já está no mundo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ou as pessoas começam a acordar, e vocês observam no canal de satanistas, há pessoas que fazem 2, 3, 4, 5 comentários, você pode observar, se for no meu canal, vem pessoas me criticar, mas dificilmente no canal dessas pessoas eles vão criticá-lo, tá? Porque fazem parte de um consenso, de um mesmo grupo, estão ali para poder elevar o canal e dar visibilidade a este canal satânico, tá? Então observem o que está acontecendo: manipulação satânica da palavra, trazendo livros que não são reconhecidos, não são verdadeiros, que, como o proto-evangelho de Tiago, já provei isso para vocês, que quem o escreveu não conhecia nada nem sequer da cultura judaica, tá? E por aí segue, assim como o Targum que eu mostrei para vocês, e já tinha mostrado o Targum que falava também de Samael. É hora de despertar, tá? Porque o engano está à face, o espírito do anticristo já está à face, vivendo e agindo, e se vocês não acordarem, entendam, é a tua alma que está em questão, porque não há e nem haverá justificativa para aqueles que blasfemam contra o Espírito do Pai, que não é uma pessoa, mas a expressão do seu íntimo ser, tá? Até o próximo vídeo. A paz e consolação do Espírito Santo seja convosco. Tchau, tchau.